Os portugueses são um dos povos mais subestimados que existe no mundo. Tanto hoje, claro, mas do aspecto histórico também. Né? A gente estava falando há pouco de Esparta, né? Os espartanos são muito glorificados, até endeusados por coisas que eles não fizeram, né? E de fato, muito pelo contrário, né? Fizeram mais mal do que bem. Né? E eu digo isso sem medo nenhum. A galera que quiser checar os clássicos, pode checar Heródoto, pode checar Pausânias, né? Que a gente vai ver assim, relatos escritos, Platão inclusive no banquete dele. Então a gente tem muitas informações sobre isso. Em relação aos portugueses, esse aspecto é muito importante, porque assim, eles mudaram o mundo, né? Literalmente, Portugal, uma nação tão pequena, foi capaz de mudar o mundo. Por uma coisa que a gente aprende no colégio assim, ó, sabe? Navegações. Entraram na caravela, chegaram no Brasil. Sim. Não é isso? Uhum. Basicamente é isso que a gente aprende no colégio. Você aprendeu o que era uma caravela? O que era um galeão? O que era uma carraca? Não. Bom, pelo menos os relatos que eu vejo, por exemplo, no meu canal, e o pessoal conversando, e até dizendo, cara, eu não sabia disso, eu nunca aprendi sobre isso. Porque né, existe toda uma ideia de que o que a gente tem que contar é só o lado podre do imperialismo, né? Uhum. Que teve o seu lado podre também, ninguém discorda disso. Teve muita coisa ruim, né? Mas em relação a essa ideia de conectar o nosso passado com o nosso presente, mostrando as coisas importantes, cara, é muito relegado ao negativismo, assim. E se a gente parar pra pensar, como eu falei, esses três ícones aí, a caravela, o galeão e a carraca, foram eles que mudaram o mundo mesmo. Os espanhóis navegaram e descobriram a América, né? Com o navio deles? Não. Com uma caravela portuguesa. Uhum. Então foi através de uma invenção portuguesa que a América foi descoberta por Colombo, né? Uhum. Foi através de uma invenção portuguesa. Porque olha quantas nuances a gente tem aí. O primeiro a estudar cientificamente, né, empiricamente, a relação entre as marés com a Lua foi Duarte Pacheco Pereira, o navegador português. Foi o primeiro a fazer essa relação empírica e a deixar registrado isso nas suas crônicas. Porque quando eles adentravam, chegavam na costa e adentravam rios, eles precisavam calcular quando que a maré subia, quando que ela baixava, para conseguir entrar então com seus barcos lá. Uhum. Então, sabe, empiricamente deixar isso registrado. A própria evolução do militarismo, e aí a gente entra na história da guerra também. O desenvolvimento armamentista que essa invenção da caravela, do galeão e da carraca causou no mundo foi impressionante. Foram os primeiros a colocar, por exemplo, canhões na lateral do navio. Então um navio era literalmente uma máquina de guerra. Isso nunca havia sido pensado antes. Tem um relato interessantíssimo que eu gosto muito de citar, que mudou o mundo. Os muçulmanos eram os principais detentores da economia global, né? No século XV. Antes, inclusive, século XIV, XV. Estava tudo na mão deles. E os europeus, para eles conseguirem as especiarias, todo o comércio mundial, eles tinham que ir para lá. Eles tinham que ir pela Rota da Seda, né? Usando a Rota da Seda, eles chegavam, então, lá no Oriente, né? Ou na Ásia, na China, enfim. E aí eles tinham que fazer aquele trajeto todo de volta. E tudo era muito caro, porque era extremamente difícil chegar até lá. E aí, com essa descoberta, o mundo se abriu, literalmente. Povos desconhecidos, tipo o próprio Brasil mesmo, África, aquela passagem da África. Ninguém achava que era possível fazer isso. Não tinha ninguém que achava que era possível contornar. Tem um historiador inglês chamado Charles Boxer, que ele diz que a descoberta da América e a passagem para as Índias, né, orientais, são dois dos maiores feitos da história humana. Porque a partir daquilo ali, o mundo literalmente se abriu. Uhum. A gente soube o que era mundo. Uhum. A gente soube que o mundo era um globo, cara. De fato, né? De fato. Uhum. Embora já havia gregos que diziam isso, né? Uhum. Mas até então, o imaginário popular era do Mar Tenebroso. De repente tinha lá aquela queda e os barcos caíam, sabe? Uhum. Aqueles monstros marinhos. Tu imagina o que era entrar numa caravela, Petri? E encarar literalmente desconhecido, ficar à deriva às vezes 30, 40 dias, cara, e assim, completamente perdidos, né? Esperando vento, sem comida, escorbuto aparecendo, dente apodrecendo, você completamente
estragado fisicamente. Podendo tomar um copinho de água por dia, tendo que cozinhar com água do mar, né? Então, assim, foi uma epopeia, cara. A verdade é essa. O que os portugueses fizeram foi fazer uma coisa que ninguém no mundo tinha feito ainda. Eles mudaram a forma de enxergar o planeta. Completamente. Porque depois deles, a história humana foi diferente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Foi totalmente diferente. Porque os holandeses se tornaram mais poderosos que os portugueses, não foi? Mais poderosos. Mas seguiram os mesmos passos dos portugueses. Foram para a Índia também. Tomaram o Império Português. Os ingleses, mesma coisa. Foram para a Índia, contornando o cabo, né, das tormentas lá embaixo na África. Seguindo o mesmo padrão. Fizeram entrepostos comercial. É claro. Uai, seu app de vídeos curtos.